Celebi diz que Simão jamais se interessaria por ali, além de dizer que Tomris é uma das pessoas mais honestas que conhece. Bulent diz que deve haver algo com os três e afirma estar certo disso, pedindo que o tire dali, pois fará qualquer coisa. Celebi diz que ele deve aguardar notícias e não fazer nenhuma besteira. Semri diz que acabarão a encontrando ali, e ouvem o barulho de sirenes. Ozan diz que encontrarão outro lugar e pede que fique tranquila, pois resolverão. Semri recebe uma ligação de Ruia, e ficam sabendo que encontraram algo. Semri diz não saber quem é. Tomris conta que era ela quem seria a esposa de Celebi antes dela. Ozan pede que forneçam tudo o que tiverem dela. Tomris diz que os ajuda com prazer, mas não há nenhuma informação de que Celebi a agrediu. Semri diz que não adiantou de nada. Tomris diz que irá verificar todos os relatórios, e Ozan diz que não adiantará de nada. A médica garante que lerá tudo, e Semri agradece pela ajuda. Omer questiona se há mais alguma coisa que podem fazer, e Tomris diz que fará tudo possível para encontrar algo contra Celebi. Semri diz que esse nome não é estranho e que está tentando lembrar. Ozan diz que é bastante difícil, pois foi há bastante tempo, e se enrola nas palavras, mas a elogia, pedindo desculpas. Ela agradece os elogios e pede que não se envergonhe. Omer diz estar morrendo de fome, e Ruia o convida para comer peixe. Eles partem. Sisek liga para ali, mas não obtém retorno e deixa o recado avisando sobre Skender. Skender chega, e Ali pede que o enfrente, caso seja homem de verdade. Ele caminha mancando. Tomris vê todos os exames. A especialista diz que esse laudo está incompleto e com informações erradas, mostrando que não houve nenhuma fratura no crânio, sendo resultado de uma batida muito forte. Ela mostra que houve uma pancada no pescoço e diz ter certeza disso. Tomris recebe uma ligação de Sisek, e a médica se retira para uma cirurgia. Sisek pede que volte para casa urgentemente, chamando-a de mãe. Tomris diz que já irá. Celebi a observa e agradece pela cooperação. Ela diz que não fez isso por ele. Ele diz que o que importa são os resultados. Omer diz que ela o enganou e afirma que não gosta de sushi. Ela o convence a entrar. Ele observa todo o local e o modo de preparo. Ele fica abismado. O garçom os recebe, e eles escolhem uma mesa. Ozan diz que não há nenhuma denúncia dessa mulher, e Semri diz que irá se lembrar do nome correto. Ela diz que o nome dela era Essim. Ozan não acredita. Semri confirma. Omer diz que ela critica tudo e faz muitas comparações. Ele afirma que não comerá do mesmo jeito que se come no Japão. Eles são servidos, e Ruia pede que tragam talheres. Omer questiona onde está o peixe, pois só está vendo arroz. Ela começa a degustar. Ele a observa comer com hashi. Ele tenta fazer o mesmo. Ela o ensina a utilizar corretamente e lhe dá na boca. Ele experimenta e diz estar picante. Ela o serve novamente na boca. Ele elogia a gastronomia. Ele recebe ligação de Ozan, pedindo que venham rapidamente, e conta que ela tem outro nome. Ele põe no viva voz. Ozan conta que ela é esposa de Adnan. Ruia fica desacreditada. Eles ficam chocados. Tomris diz que levará o laudo após falar com Simão, mas diz que eles podem vir buscar, caso queiram. Ela conta que encontraram uma mulher que foi agredida por Celebi e questiona o porquê de estar usando a máscara. Sisek diz sentir muito. Celebi ouve tudo, e Tomris fica surpresa e esconde os relatórios. Celebi diz ser uma grande traição e pede que não esconda, pois não tirará nada dela à força. Ele questiona o porquê disso, e ela conta que ele mentiu para ela por anos. Ele questiona o que ela descobriu para ficar contra ele. Ela conta toda a verdade sobre a artista. Celebi diz que isso é uma calúnia, mas Tomris diz que pode provar tudo. Omer questiona no que ele está pensando. Ozan diz que Celebi pode alegar que o laudo está antigo. Ruia diz que ele poderá se safar, pois o crime está prescrito, mas que assim poderão provar que ele mente, perdendo a guarda de Gunis. Ozan diz que terão um trunfo caso encontrem essa mulher. Ruia diz que a sorte está do lado deles, e Omer diz que conseguirão. Eles partem. Ozan diz querer ir até a delegacia para pedir o endereço. Semri diz querer ir,
mas ele relembra que ela está sendo procurada pela polícia. Ela acha graça das explicações dele, e ele afirma que já irá e pede que o espere. Ela diz não ter outra opção, mas ele pede que esteja ali por querer estar, não por não ter outra opção. Ela pede que se cuide. Celebi diz saber de tudo sobre o esfaqueamento de Iskender. Sisek fica nervosa. Tomris pede que não fale bobagem. Celebi diz que o culpado de tudo é Ali e afirma que Simão o idólatra. Ele diz que as colocará na cadeia caso acabem com a amizade. Atlas chega ao local, e ele afirma que, nessas circunstâncias, não será difícil fazer Bulent ganhar a custódia. Sisek fica nervosa. Celebi diz que, se ela o desafiar mais uma vez, acabará com a vida dela. Ela fica apreensiva. Ela acena, confirmando que entendeu tudo. Celebi continua debochando. Sisek pede que ela não entregue os relatórios, mas ela acaba entregando. Celebi diz que os laudos devem ser entregues ao homem que será enviado ao hospital, e assim, o acordo se mantém. Ozan explica como tudo está funcionando e diz precisar do endereço da mulher para que assim consigam livrar Semri dessa situação, alegando que é um abuso ilimitado de poder. O comissário ouve sem dizer nenhuma palavra. Ozan defende seu ponto de vista. Ele diz que pelo menos tentou e se despede. O comissário lhe entrega o endereço anotado numa folha de um bloco de notas, pedindo para que haja corretamente. Ozan diz que será feito do jeito certo e agradece. Celebi pede que busque Sim para que Semri e seus amigos não a encontrem. Sisek ouve tudo. Ela conta que ele está pensando em mandá-la embora e afirma que devem reagir. Tomris diz que é necessário parar para que o pior não aconteça com seu neto e o compara com Ali. Também diz que ela não conhece Celebi e pede que não se torne inimiga dele. Sisek questiona se isso é tudo. Ela liga para Ali. Iskender vê a ligação e se irrita. Ele desliga o telefone de Ali. Ali está amarrado e vendado. Ele tenta se soltar, mas fracassa. Adnan vê seu carro sem roda e fica surpreendido, e Serkan avisa que as rodas de seu carro também desapareceram. Ozun diz que ele pagou o preço pelo que fez. Ao se aproximar, os jovens correm. Ruia conta que ninguém atende, mas avisa que acabaram de chegar ao local. Sisek escuta a campainha. Tomris atende e Ruia a cumprimenta, questionando se está tudo bem. Omer questiona se houve algum problema. A médica diz sentir muito, mas não pode ajudá-los, pois se enganou e não tem nada para usar como prova. Omer diz que Celebi a ameaçou, mas Tomris exige que saiam dali e fecha a porta na cara deles. Ela fica preocupada e sobe as escadas. Ruia questiona o que mudou em algumas horas, mas Omer pede que desista, pois acharão outro jeito. Sisek o chama e conta que Celebi ameaçou Tomris e conta que Adnan levou Essin para outro lugar. Omer avisa a Ozan sobre tudo, e ele diz que avisará a Semri. Ruia agradece as informações e se despede. Sisek retorna para casa. Semri está preocupada. Ozun vigia. Ele vê os capangas se aproximando e corre para avisar a Semri. Ele avisa tudo para ela, que fica surpresa. Eles se aproximam do esconderijo. Ozun indica a saída e diz que encontrará um lugar para se esconder. Semri foge rapidamente e fecha o portão. Os capangas entram no local e vasculham tudo. Ozan pede que agilize, mas o táxi diz estar indo na velocidade permitida. Um acidente atrapalha o trânsito. Ozan diz precisar ir e pede que encerre a corrida, retirando-se. O jornalista sai andando no meio do caos. A vizinha o cumprimenta e fica sabendo que os capangas estão por toda parte. Semri corre e acaba contando para Ozan a verdade. Os capangas os acham, e a perseguição começa. Eles correm. Semri sente dores, e Ozan a puxa. A patroa vê tudo e os ajuda, colocando-os em sua van. Ela entra no carro e dá partida. Ela pede que abaixem a cabeça. Eles assim fazem. Os capangas se dispersam. Ela diz que eles foram embora. Ozan diz que conseguiu o endereço de Essin. A patroa escuta tudo. Semri entende o plano. A patroa oferece seu carro até amanhã de manhã. Também pede que abasteçam. Semri agradece de coração e conta que é sua chefe. Ozan estranha,
mas agradece. Ele parte para o banco da frente e pede que ela continue escondida. Sisek está desesperada. Tomris diz que irá a Ankara resolver um assunto e pede que cuide bem de Atlas. Sisek conta que não consegue falar com Ali, alegando que Skender deve ter feito algo. A médica questiona se ela fez algo que não sabe, mas a jovem nega. A médica se retira. Sisek continua ligando. Ali grita por socorro. Ele continua tentando se soltar, mas fracassa novamente. Omer e Ruia esperam por Ozan e Semri. Os dois chegam na van e os pombinhos adentram. Omer questiona como eles conseguiram o carro, mas Ozan diz que foi fugindo dos capangas. Ruia questiona o porquê de não irem de táxi, mas Semri diz ser muito caro. Adnan diz que teve um imprevisto, mas Celebi exige que leve Esin para o novo endereço. Em Ankara, Tomris tem um jantar com Kenan. Ele questiona o que houve e sobre o que precisam conversar. Ela diz ser sobre o incêndio na cisterna e pede que se sente. Ela diz saber que os Kayabeli causaram um incêndio e diz que não descansará até que os culpados paguem pelo que fizeram. Kenan questiona o que quer dele, e ela afirma querer a cooperação dele contra Celebi e Skender, alegando que dará suporte para que se reergam. Ela questiona se ele a apoiará, e ele questiona como irão fazer. Sisek continua ligando, mas sem sucesso. Ela se entristece e questiona onde Ali está, deixando-lhe inúmeros recados. Ali grita por socorro e questiona o porquê de ninguém ouvi-lo. Ele clama por ajuda e escuta o barulho da porta abrindo. Alguém adentra e acende a lâmpada. Skender se aproxima e retira a venda, exigindo que faça silêncio. Ali jura que irá matá-lo. Skender debocha da situação dele e questiona se está com sede, e conta que ficará com os rins prejudicados, alegando que perderá os 2 rins. Ali diz não ter medo dele, mas Skender diz que voltará em alguns dias para conversarem outra vez, alegando que a opinião dele mudará. Ali o xinga, e ele se retira, deixando-o no escuro. Sisek continua ligando. Ela pede que Deus o proteja. Eles chegam ao endereço. Ruia adormeceu. Omer a admira. Semri vê que se trata de uma propriedade privada e abre o portão para adentrarem. Omer a acorda delicadamente, avisando que chegaram. Ela diz que não aguentou e o chama de criança, mas diz estar bem. Semri questiona se conseguirão dessa vez, mas Ozan afirma que todas as manhãs em que acorda sem Celebi são uma vitória para ela. Ela agradece. Omer e Ruia entram. Adnan chega ao local em seguida e nota o carro. Ele vê tudo de longe e adentra vagarosamente. Ele observa tudo atentamente e liga para Celebi, avisando o que está acontecendo. Celebi xinga os 4 e exige que observe, pois cuidará disso. Ulya conta que Semri encontrou Esin e diz que Tomris não cumpriu o acordo. Ele liga, fazendo uma denúncia. Ozan confirma que esteve no endereço, e eles batem a porta. Semri a cumprimenta e diz querer conversar com Esin. A mulher diz não ser possível e diz que chamará a polícia. Semri diz que só sairá dali após conversar. Omer pede que a deixe entrar para ajudá-los. A mulher permite a entrada. Eles agradecem. Eles veem Esin na cama, e a mulher conta que ela está paralisada desde que começou a trabalhar ali e não sabe o motivo. Ozan diz ser a coisa mais cruel que já viu. Os 4 se aproximam. Semri chama por Esin e se apresenta como Semri Kayabeli, dizendo ser, infelizmente, a esposa de Celebi. Esin não responde às perguntas, e todos garantem que querem ajudá-la. Ela exige que saiam dali. Omer pede que confie neles. Ruia conta dos relatórios hospitalares, e Semri pede que ajude para não ficarem na mesma situação, contando como Celebi a trata. Ozan pede que conte o que houve e que permita gravar. Omer diz que não a deixarão sozinha. Semri súplica por ajuda. Eles escutam as sirenes. A mulher diz que a polícia está ali e terá de abrir a porta. Adnan conta que sua propriedade foi invadida por Semri e teme que o pior aconteça com sua esposa. Ele avisa tudo a Celebi. Semri clama por ajuda, pois tem muito medo de morrer e deixar sua filha sendo criada por Celebi. Ela implora por ajuda, alegando que não há diferença entre elas. Os 4 tentam impedir a entrada da polícia, mas fracassam.
Semri pede que ligue para ela para acabarem com essa injustiça e afirma que ficará sempre ao lado dela. Os policiais a levam. E Sim fica pensativa. Ruia diz que farão todo o possível para mudar essa situação. Semri é posta na viatura. Os três se despedem dela. Semri entristece. Ozan se revolta, mas Homer pede que se acalme. Ozan diz que não fizeram nada para impedir e jura que farão algo e mostrarão a Semri que ela não está sozinha. Homer tenta acalmá-lo, e eles se retiram do local. Celebi está feliz da vida e vê a viatura chegando. O policial abre a porta, e Semri desce. Adnan diz que cuidarão de tudo agora. Semri se aproxima do maldito, e ele deseja que ela seja bem-vinda e alega que ela não pode viver sem ele. Ela diz que pode e viverá sem ele. Ulya chega. Ela o chama de bebê jogado no lixo.